Durante o último debate presidencial na Bandeirantes, o Bolsonaro, ao ser perguntado sobre desmatamento, isso pelo Lula, ele falou, como os espectadores deveriam ir no Google e procurar e ver os dados de como no governo do Bolsonaro havia menos desmatamento do que no do Lula. E aí, a Carla Zambelli, deputada federal bolsonarista, ela vai e publica aqui um gráfico mostrando, tentando provar o ponto do Bolsonaro, e na verdade o que a gente percebe aqui é que ela consegue desmentir o Bolsonaro. A própria deputada bolsonarista vai lá e envergonha o presidente dela. Eu vou pôr para vocês aqui o gráfico da Zambelli e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre dados, sobre falsidade também, que é um tema recorrente aqui no canal ultimamente, graças a esse tipo de afirmações do Bolsonaro. Então aqui a gente tem Carla Zambelli publicando aqui no perfil dela do Twitter, dizendo o seguinte: dê um zoom e veja os anos de Lula no poder e de Bolsonaro. Fonte INPE. Só lembrando que o INPE é o órgão que teve o presidente demitido pelo Bolsonaro quando apresentou informações, quando publicou relatórios mostrando o aumento do desmatamento. E isso estava prejudicando a imagem do Bolsonaro pelo mundo. Então ela mostra aqui esses dados do INPE, desmatamento anual na Amazônia, em 1.000 km², tem os dados desde 95 até 2021. E aqui você observa, umas marcas aqui, umas linhas indicando aqui governo Lula, Dilma, Temer, que é o menorzinho, e Bolsonaro. Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, e como isso envergonha o Bolsonaro e envergonha a própria Zambelli, que é incapaz de ler um gráfico. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento aqui do canal, e também clique no link abaixo aqui para se inscrever e para participar e ter o acesso a uma aula grátis do meu Clube do Livro, no qual a gente vai analisar obras filosóficas durante 12 meses. Serão 6 autores de filosofia e 6 autores de literatura que abordam questões filosóficas. Então a gente vai fazer aqui um percurso pela filosofia ocidental e ler esses textos, analisar esses textos, compreender o objetivo desses autores, que é muito importante para você compreender também o mundo e a si próprio. Então, link aqui embaixo na descrição desse vídeo, vai lá, se inscreva e tenha acesso à aula gratuita que irá ao ar na próxima semana. Só recordando que a gente fala muito sobre dados aqui, fala muito sobre como é importante que você se fie nos fatos, que você olhe para a realidade, consulte essas informações e use esses dados para poder analisar o mundo. É claro que quem é criterioso vai poder recorrer a essa informação e emitir pareceres verídicos sobre o mundo. Mas quem é mal intencionado ou quem é desinformado pode pegar dados aleatórios e dizer o que bem entender sobre o mundo. Que é o que faz a Zambelli e que faz o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro vai no debate presidencial e diz o seguinte: vá no Google e consulte e veja a diferença entre o meu governo e o governo Lula, o que ele conta é com a ignorância das pessoas. Ele conta com que as pessoas sejam incapazes de ler esses gráficos de fato e vejam o que o Bolsonaro disse e concorde com ele. Nesse caso aqui, como faz a Zambelli, que até traça as linhas mostrando cada governo, a intenção é mostrar os dados brutos, de modo que você não compreenda a progressão. Eu vou ler para vocês aqui algumas respostas dadas pelas pessoas, por especialistas inclusive, analisando esse gráfico proposto pela Zambelli. Então um deles é do Ricardo Parolin Schneckenberg, que diz o seguinte: obrigado pelo gráfico, nunca tinha visto tão claramente. E mais abaixo aqui, ainda na thread da própria Zambelli, você tem alguém compartilhando uma thread do Tasso Azevedo. O Tasso Azevedo, ele é coordenador de Map Biomas e SEG. E ele foi chefe, de acordo aqui com a descrição dele, do Serviço Florestal no Brasil. Ele diz o seguinte, ele vai analisar esses gráficos aqui e vai nos explicar o que aconteceu. Diz o seguinte aqui o Tasso: comparar a taxa de desmatamento dos primeiros anos do mandato do Lula e do Bolsonaro é como comparar a inflação no início do governo Itamar Franco, FHC, com a do atual governo. O plano real está para a inflação como o PPC-DAM está para o desmatamento da Amazônia. Segue o fio. E ele põe aqui um gráfico também mostrando aqui os percentuais da redução do desmatamento durante os governos do PT, o aumento no governo Temer e, progressivamente, no governo Bolsonaro, um aumento exponencial. Então prossegue aqui o Tasso. O Lula recebeu o Brasil com uma taxa de desmatamento de 25,4 mil km² por ano e derrubou para 14 mil km² em 2006, uma redução de 43,7%. No segundo mandato, ampliou a queda para 7 mil km² em 2010. No acumulado dos dois mandatos, caiu 72%. Então, assim, no governo Lula, e só um período do governo petista, houve uma queda enorme de mais de 70% do desmatamento. No mandato da Dilma, continuou caindo, até chegar a 4,6 mil km² em 2012.
Com a aprovação do novo Código Florestal, com uma ampla anistia a desmatamentos ilegais, o processo começou a se reverter lentamente. Em 2018, do governo Michel Temer, o desmatamento alcançou 7,5 mil km² por ano. Então aqui, como indica, né, esse gráfico mostrado pela Zambelli e pelo Tasso, houve uma queda brutal do desmatamento nos governos do PT, e quando há o golpe e o Temer assume, começa uma reversão desse processo e aumentando o desmatamento. E aí vem o governo Bolsonaro. Já no governo Bolsonaro, o desmatamento voltou a explodir. Recebeu uma taxa de desmatamento de 7,5 mil km por ano em 2018 e em 2021 bateu em 13 mil km² por ano. Um crescimento de 73%. Em 2022 continuou crescendo e os números só vão piorar. Quando Itamar Franco assumiu em dezembro de 92, a inflação mensal no Brasil era de 25%. Quando entregou o governo à FHC em janeiro de 95, a inflação era de 1,7% ao mês. Jair Bolsonaro recebeu o governo com inflação de 0,29% ao mês em janeiro de 2018 e em dezembro de 2019 estava em 1,15%. Não tem como ter dúvida, os números são absolutamente claros. Lula promoveu uma revolução no enfrentamento do desmatamento e Jair Bolsonaro provocou o maior retrocesso no combate ao desmatamento desde que começou a ser monitorado em 88. Então aqui, né, claro, aqui a gente falando de dados de fato e da leitura dos dados, né? Você observando a redução drástica no governo petista e o aumento no governo Bolsonaro. E é claro que isso é prejudicial para ele, porque como eu falei, isso não afeta apenas a percepção interna no país de um governante que, bem, pouco se importa com muitas questões, né? Pouco se importa com a saúde, basta pensar na pandemia, que foi catastrófica para os brasileiros, mais 600 mil mortos no Brasil, foi catastrófico em termos da economia, também mencionado pelo Tasso aqui em relação à inflação crescente, isso prejudica os brasileiros, isso é perceptível no bolso dos cidadãos, mas também na questão ambiental, que é uma questão que é crucial hoje em dia. Basta pensar que isso tem a ver com o impacto interno no país, mas também com a percepção global. O Lula falou sobre isso no debate, né, como ele estava nas mesas de chefes de estados no mundo inteiro, nos encontros globais, para tentar combater o desmatamento e redução de emissão de carbono, ou seja, você percebe como isso vai ter impacto fora. E daí entra um segundo aspecto, como eu falei, né, que tem a ver com o uso desses dados. As pessoas, elas podem fazer recortes, e elas fazem o tempo todo esse tipo de recorte para tentar provar um ponto. E aí, claro que você conta também com a incapacidade das pessoas de reconhecer este uso malicioso da informação, mas nesse caso aqui em particular você tem vários especialistas, pessoas que observaram a manipulação desses dados para os fins eleitoreiros do Bolsonaro. A gente mencionou ontem aqui no canal sobre a importância de uma verificação dos fatos, né? Como seria necessário que, logo em seguida, ao dizer uma mentira, ao propagar uma falsidade, seja no horário eleitoral, seja num debate eleitoral como foi essa semana, que houvesse algum tipo de verificação e que isso fosse exposto logo em seguida. Nesse momento, cabe às redes sociais fazer esse tipo de correção, mas a repercussão da correção é sempre muito menor do que o impacto da mentira, da falsidade ou da distorção. Então a gente tem aqui um presidente da República buscando reeleição que vai e mente de maneira sistemática nos debates, na televisão, nas redes sociais, mas que o confronto a isso ainda é muito pequeno, ainda é muito limitado. A gente está tentando controlar o estrago aqui, a gente tem visto esforços individuais ou coletivos para fazer isso. O Felipe Neto é alguém que faz isso nesse momento, ele está publicando uma série de vídeos contestando falsidades do Bolsonaro. Isso é muito importante porque ele tem um enorme alcance e acaba revertendo parte do estrago, mas mesmo assim as redes bolsonaristas são gigantescas, eles têm uma verdadeira máquina de propagação de falsidades. Então, o combate às falsidades parte em confrontar esse tipo de afirmações, mas também reconhecer a importância de uso legítimo dos dados para defender uma posição. Nesse caso aqui, você tem a Carla Zambelli tentando defender o Bolsonaro, tentando proteger o presidente dela, mas é um cavalo de Troia, na verdade, né? A Zambelli é alguém que sempre fala algumas coisas muito esdrúxulas também, que muitas vezes prejudicam o Bolsonaro, né? Esse caso não é muito diferente. Então, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa circunstância agora, né, de um candidato à presidência à reeleição, que é o caso do Bolsonaro, que pede para que os espectadores vão lá e confiram os dados sobre o desmatamento, e isso mostra o contrário do que ele está querendo provar. Ele tenta mostrar como, no caso do Lula, seria pior a situação, e não é a realidade. Pelo contrário, ali você vê um programa de redução drástico do desmatamento, enquanto que o Bolsonaro tem essa reversão brutal e que está prejudicando o país. Diga no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se inscreva no Clube do Livro para a gente poder analisar obras filosóficas, 6 livros de filosofia, 6 livros de ficção com teor filosófico, e a gente se vê por aí. Um abração e até mais. Tchau!